Bom, sobre a doutrina da salvação, o que Paulo ensina sobre a vontade humana? A vontade humana, segundo Paulo, é impotente para fazer o bem. Mesmo que ela deseje, queira, aspire, almeje e anseie o bem, há uma lei espiritual que a sufoca e enfraquece, a lei de Deus. Por estranho que nos pareça, as Escrituras dizem claramente que Deus fortaleceu o poder do pecado usando um aditivo da lei. Acompanhe o raciocínio de Paulo aos Romanos. Você era pecador. Isso aqui é Paulo pensando. Você era pecador, mas você não era tão pecador assim. Você era um pecadorzinho. Você era um pecador normal. Aí Deus pegou e falou, mas ele não sabe que é um pecadorzinho, uma pecadorazinha. Não sabe. Então eu vou despertar ele para o pecado. Como que eu vou despertar para o pecado? Coloco um aditivo. Quando coloco um aditivo, o que acontece com a gasolina? Fica mais gasolina, né? Mais potente. Então Deus deu uma vitamina para o pecado. Que vitamina que Deus deu? Deus deu a lei. O pecado se alimenta da lei e a lei fortalece o pecado em você. Esse é o raciocínio de Paulo. Está aqui, ó, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão segundo a lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu nem sabia que tinha concupiscência. Aí a lei pegou e falou, não cobiçarás. A lei, ela me revelou uma coisa que eu não sabia. O pecado tomando ocasião pelo mandamento, quer dizer que o pecado é um oportunista, ele toma a oportunidade pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Depois que falou, não é para você cobiçar, aí que eu comecei a cobiçar, pelo amor de Deus. A mulher do próximo, a casa do próximo, o escravo do próximo, o carro do próximo, o emprego do próximo, a caneta do próximo. Comecei a ter desejo. Aí, por causa da lei. Eu, em algum tempo, tá? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei, estava morto o pecado. Sem a lei não tinha pecado. Eu, em algum tempo, não atravessando a parede, estava... Acho que é festival lá embaixo. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado em mim. Ó, eu estava sem lei, sem pecado. Aí Deus deu o mandamento e o pecado reviveu. Olha que pensamento do apóstolo Paulo. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e ele me matou. O que Paulo está dizendo? Você vai conseguir cumprir o mandamento. Aí você tenta cumprir o mandamento e você não consegue. Ele te enganou. O pecado está dizendo, vai lá e cumpre. Quando você cumpre o mandamento, você morre. Olha que inteligência que o homem tem. Que o Espírito Santo deu para ele. Que inteligência que ele teve para escrever isso aqui, para pensar isso aqui. Eu não tinha erro nenhum. Aí o pecado pegou e falou o seguinte, vai lá e pratica o mandamento. E quando você foi praticar o mandamento, você descobriu que você não conseguia. Aí você ficou em dívida com o pecado. Ficou em dívida. Tentou fazer o que você não consegue. Aí o homem fica vazio, né? Segundo Paulo, antes da chegada da lei de Deus, o pecado estava no mundo, mas não possuía um aditivo que fortalecesse. Era só gasolina pura. E ele era pecado por ignorância. Você pecava sem saber exatamente que aquilo era pecado. Pecado por ignorância. Ou seja, os homens pecavam sem saber que era pecado. Esse tipo de pecado é de menor ofensa, e para satisfazer essa ofensa menor, basta que o pecador pague com a vida e morra. Tá, é pecado, você não sabia, então você morre. Sem saber mesmo. De menor ofensa. Deus, para mostrar a infinitude da sua ofensa antes do menor dos pecados, aditivou o pecado por meio da lei, com um mandamento que atiça a natureza humana em direção contrária à vontade de fazer o bem. Deus disse, não cobiçarás. Antes desse mandamento não havia concupiscência. Tudo era lícito. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Deus, é assim, tem duas árvores no Jardim do Éden. Nenhuma delas é proibida. Todas as duas estão lícitas. Até que Deus disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A partir do dia que Deus disse, dela não comerás, ativou a concupiscência. Virou fissura. Fissura é o proibido. Proibido é que chama atenção.
A lei revive o pecado e o homem morre com uma dívida maior do que tinha antes. Agora não basta matar o pecador, é preciso saldar a dívida com a lei. Você entendeu? Você era só pecador. Está aqui, pecador. Aí você vive, morre. Pronto, está quitado. Só que aí veio o mandamento. Aí o que fez o mandamento? Reviveu você. Ó. Você está aqui, pecador, morreu. Acabou. Aí veio o mandamento. O mandamento, ó, reviveu você. Aí agora você começa a viver para o pecado. E como você vai vivendo para o pecado, você vai começando a fazer uma dívida que você não tinha antes. Você está devendo para o pecado. Não dá para você morrer mais. Não dá para você morrer enquanto você não quitar a dívida. Você vive pecando. E o pecado só nas suas costas. Paga a dívida. Não posso. Então, vão aumentar ela. Juros sobre juros. Então, o pecador morre em dívida e a morte dele não quita a dívida que ele tem. Ele fica devendo. Então, a dívida vai se acumulando. Esse é o pensamento do texto do apóstolo Paulo, tá? Antes da lei, o homem pecava por ignorância e morria com esses pecados. A lei comprou o homem morto. Que coisa que Deus fez, né? Deus com a lei foi lá, comprou o homem morto, reabilitou ele, colocou ele de pé, para que ele servisse a lei como um escravo, escravo da lei. Você tem que servir a lei. O escravo da lei deve obediência restrita à sua senhora, que comprou ele, pois cada transgressão se exige uma satisfação proporcional ao agravo. Ou seja, a dívida somente aumenta, porque ele te deu 10 mandamentos para você cumprir. Eita, dívida grande, hein? 10. Você tem que ser escravo da lei. Se você não obedecer à lei, sua dívida aumenta para com a sua senhora. O escravo entra em um círculo vicioso, pecando sem parar, quebrando mandamento e mandamento, e não podendo morrer. Isso é uma maldição, tá? Pois a morte de um pecador não satisfaz a dívida de uma lei santa, justa e boa. O homem quer fazer o bem, e assim servir a lei sem contrair dívidas para com Deus, mas o pecado engana o homem. E como faz isso? Paulo diz que o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por isso me matou. Pronto. Solução para a gente terminar, que não vai dar para a gente ler tudo, tá? Tá no livro, depois eu mando para os irmãos em PDF, igual eu mandei da semana passada. Não vai fazer mais aqui, não. Só a irmã Cleonice que me cobrou. Mas essa semana eu vou enviar os dois, tá? Eu faço o livro. O senhor não vai fazer mais aquele livro, né? O senhor fazer, não? Posso encadernar também. É bom. Né? Que eu ando correndo tanto que não tô fazendo muita coisa. Né? Então, precisar de um auxiliar, eu tô aqui. Virei Marta agora. Marta, né? Me afadigando. Mas eu vou fazer. Então, como que soluciona isso? A dívida é tão gigantesca, tão grande, impagável, que você não basta você morrer para você pagar. Você tem que viver com a dívida. O que faz o Senhor Jesus? Ele entra em cena. Porque Jesus é maior do que a lei. Ele é maior, tá? Jesus é maior que a lei. Não tenha dúvida disso, tá? O mandamento é santo, justo e bom. Jesus é mais do que santo, mais do que justo e mais do que bom. Ele é maior. Ele entra. Aí ele compra a dívida que foi contraída com a lei, que é pior do que o pecado de Adão. Pior. Tinha os pecados de Adão, mas sem a lei, o pecado não é contado. Aí veio a lei, aumentou a nossa dívida. Então Jesus compra a nossa dívida. A dívida que a gente tem com a lei e a dívida que a gente tem lá com o Éden. Comprou a nossa dívida. A promissória está na mão do Cristo. Na mão dele. E agora? Eu continuo pecador aqui ou então eu vou pegar a promissória na mão do Cristo? E o que eu tenho que fazer para pegar a promissória na mão do Cristo? Eu tenho que crer com a fé de uma criança de que os meus pecados estão cancelados, de que ele não vai me cobrar a dívida. Jesus não quer cobrar a dívida de você. Não quer cobrar a dívida de você. Você não pagou nem para Moisés, vai pagar para Jesus? Você não vai pagar mesmo. É um negócio que não tem como você pagar. A sua dívida é impagável. Impagável. O que faz ele quando você vai até a cruz? Ele pega o libelo de dívida, diz o apóstolo Paulo. Pega o libelo de dívida, crava ele na cruz e deixa lá. Acabou a dívida. Você não tem dívida para com Deus. Todos os seus pecados são dívidas, dívida sobre dívida, todos eles estão cancelados. Acabou o seu débito para com Deus. Acabou. Você crê nisso? Se você crê nisso, você é crente, você está salvo. Glória a Deus. Então, isso se refere àquele que aceita a fé, no caso, é isso? Isso. Ou a todo homem?
Isso, você crê no seu Salvador. Isso. Aí depois, Crê assim, nele. nós acreditamos e cremos. Que nem diz aí, a carne luta contra o espírito. Entender esse homem, essa mulher, no caso servo, a cometer outros delitos, ele Inclusive, é isso, vem é todos os logo o pecados. julgamento de si próprio para poder Isso, alcançar não, a até misericórdia esses. novamente. Até esse. Está contemplados todos os seus pecados, até aqueles lá que Você você, vai cometer. que você potencialmente cometeria, mas não vai cometer. Você tem. Pensar. Eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar. Mas foi colocado um crédito na sua conta para garantir que os pecados que você vai cometer estão todos cancelados, mesmo se você não cometer. Você tem crédito com Deus para pecar. Não Eu é? vou pegar para obedecer. Né? Eu vou pegar É assim. pra deixar de reserva. Aí, para não ficar só nas minhas palavras, você pode ler João, que diz assim, tá? João, primeira carta do apóstolo Paulo, do apóstolo João. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, já está pago. Palavra de João, já está pago. Se alguém pecar, é só ir lá e falar: Senhor, cadê a minha promissória que o Senhor rasgou? Aí isso é um Mas escândalo. aí Né? vai virar um vício, né? Isso é um escândalo. Aí vai virar um vício, porque eu vou pecar hoje, que eu já sei, aí, pô, peco e pô. Você se lasca. E João ainda colocando ele como advogado. Né? O advogado é a propiciação por nossos pecados. Bom pecado ele não tem um preço. Esse é o escândalo da cruz, tá, irmãos? Essa mensagem é escandalosíssima. Eu sei, Na verdade, eu sei que eu posso pecar que já está perdoado, né? Eu Disso. sei que eu posso pecar que até vou pecar porque está perdoado. Esse é um escândalo. A gente pega, mas a gente não paga um preço aí, não, vê umas coisinhas meio. sim. Não, aí vem a manutenção, né? O apóstolo Paulo fala. Aí que. Paulo também fala assim. Ó, palavra do apóstolo Paulo, eu não lembro qual que é o texto, eu acho que é Filipenses, eu não lembro. Depois vocês veem aí. O Paulo fala assim, ó, operai a vossa salvação com todo temor e tremor. Então você tem que operar a salvação. Não dá para ficar aí pisando o sangue de Cristo, esbanjando, né? Favores. Vem as consequências. É isso aí. Essas consequências, mas essas consequências não abalam a salvação. Não abala. Só não dá para o diabo entrar por toda ação e ficar acusando, né? Mas não dá para deixar dessa forma que o pastor falou por causa do